Bora começar 2022 falando de novela? Comentando de novela? Pois é. Meu nome é Cacá Novelas e eu tô sempre aqui no YouTube do Observatório da TV para falar de novela com você. Mas eu quero também a sua opinião. Porque estamos fazendo agora, neste vídeo, Eu Curto, Eu Cancelo. E o tema de hoje vai ser o quê, gente? Vai ser novela de época. Pois é, novela de época geralmente a Rede Globo coloca ali às 6 da tarde, por uma questão até de estudo, né? De audiência, de perfil de audiência, a gente sabe disso, ok. Mas tem várias coisas da novela das 6 que eu acho que elas são primordiais em qualquer novela. Vamos começar então. O que eu curto numa novela de época, certo? É o romance, geralmente tem um romance aflorado, um romance genuíno, né? Um casal de enamorados. E eu acho que isso deveria ter em toda a novela, porque eu fiz um curso de teledramaturgia, onde me explicaram que a novela sempre sai de um tema, sempre sai de uma história de amor. Então por isso que eu acho que a história de amor tem que ser ali forte. E na novela de época, isso tem sim. Quem não lembra de Alma Gêmea? Serena e Rafael. Quem não lembra de Além do Tempo? Que a Lívia e o Felipe, quem não lembra? Pois é, eu adorava essa novela Além do Tempo. E agora a gente vê também, nos tempos do Imperador, o Nélio e a Dolores. Sim, eles não são um casal principal. E talvez por isso, até que a novela... Por isso não, né? Por mais este detalhe, porque não é só uma coisa, né? São várias coisas. Por mais este detalhe é que a novela não tem andado tão bem, né? Porque o casal ali melhor é o Nélio e a Dolores. E a gente já falou isso aqui. É o casal que tem carisma, é o casal que o público abraçou. Só que como a novela está toda gravada em virtude da pandemia, não foi aumentado cenas com o casal, não fizeram nada. Então você não valoriza ali o que o público está querendo. E aí você realmente fica naquela margem ali de audiência. E é isso que está acontecendo. Acredito eu também que a novela de época, que é nos tempos do Imperador, deveria ter sim, né? Um casal de protagonistas fortes. Estava apostando ali em Pilar e Samuel e não rolou. E o Dom Pedro, gente, o Dom Pedro com a Condessa não foi legal, o público não gostou. Mas e a Teresa, como fica nessa? Essa aí não foi legal. E novela de época tem que ter o casal que a gente torce, né, gente? Bom, mas eu também curto, sabe o que em novela de época? Os figurinos, eu acho lindo, lindo de verdade. Acho bonito ver aquele povo todo. E aí a gente vê, por exemplo, em Um Cravo e a Rosa, né? Pois é, isso é a década de 20, sim. Também Chocolate com Pimenta, também anos 20. A gente vê as roupas chiques, bonitas, né? E aí tem a novela de época que a gente vê na época do Império, nos tempos do Imperador, claro. Olha cada vestido chique. Mas imagina, gente, a gente vê esses vestidos, a gente acha maravilhoso, né? Imagina no Rio de Janeiro, um calor de 40 graus, esse povo todo vestido assim. Tem noção? Esses artistas, beleza, quando eles fazem externa deve ser bem difícil, deve ser um calorão. Dentro do estúdio, ok, ar-condicionado ligado a 1000. Mas na externa deve ser complicado. Mas os figurinos são lindos. E aí a gente vê um Novo Mundo, né? Os figurinos do Novo Mundo, que foi na época de Dom Pedro I, não muda tanto para ali para o figurino de Nos Tempos do Império, que foi na época de Dom Pedro II, já perto ali da proclamação da República. Legal isso, né? Eu também curto. Agora é o seguinte, o que eu cancelo em novela de época? Na verdade é o seguinte, eu cancelo em algumas novelas de época. É o núcleo de humor. Gente, às vezes você não precisa ter um humor pastelão, humor bobão, mesmo porque, segundo pesquisas mesmo,
o homem curte mais esse humor do que a mulher, de verdade. A gente prefere, pelo menos eu prefiro, um humor sarcástico, tipo de Tonico Rocha, entendeu? Esse núcleo de humor de novela das seis, novela das seis, novela de época, a gente pode ver aí do Valcir Carrasco. Aquela coisa de pastelão mesmo, a tortada na cara, a caída na lama. Ai, eu acho isso tão bobinho, gente. Você pode até dar risada, mas eu não curto, não acho legal. E aí colocam um núcleo de humor também nos tempos do imperador, né? Colocaram lá a Germana e o Licurgo. Assim, over demais, exagerado demais, que a gente tinha até nojo meio de ver, assim, pelo menos eu tinha. E com todo respeito a todos que fizeram, né? E assim, foi exagerado. Não há necessidade. Por que tem sempre que ter esse núcleo de humor? Será que é necessário? Será que não pode ter uma veiazinha de humor em cada, né? Em cada ceninha ou em certo personagem, né? Porque a gente ri do quê? A gente ri da Carminha, que é má, mas tem umas tiradas boas. A gente ri do Tonico, que é mau, mas tem umas tiradas boas. Então, acho que esse tipo de humor é mais atrativo do que núcleo de humor. E a outra coisa que eu também não gosto de novela de época, né? Que não é que eu não gosto, eu acho que poderia ser mais, instruir mais. Por exemplo, a novela de época, ela tem uma parte que é meio histórica, né? Quando a gente fala de Novo Mundo, quando a gente fala nos tempos do imperador, a gente está falando da história do Brasil. Beleza, mas seria ótimo que se fosse nos caracteres ou alguma coisa, deixar claro que, por exemplo, a trama da Pilar nunca existiu, mas a Condessa de Barral existiu, né? O Solano Lopes existiu, a Guerra do Paraguai existiu. Então eu acho que essas coisas, eu acho que deveria deixar claro em algum momento ali, história fictícia, história real, porque isso é bom para o povo brasileiro também aprender. É isso, gente. Eu curto e eu cancelo. Um beijo para você e até mais.